Nós precisamos desse oásis espiritual que nos dá essa água viva e nos permite, nos ilumina para seguir adiante. Que a gente se reabasteça para bem viver a transição planetária com seus tantos desafios. Os amigos estão chegando. Daniela Westphal-Winiewski, Leila Gunning, Mônica da Silva, Maura Regina Silva Severino, Kátia Fordeloni, nossa grande amiga, Gisele Macedo, Eloá Santana, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no nosso horário e vamos começar então com a nossa oração, é claro, para que a gente sintonize, para que a gente se ligue. O que adianta? Nós somos aparelhos elétricos, o que adianta um aparelho elétrico se ele não está conectado à fonte? Nós também temos uma fonte de todo bem, como está colocado na Bíblia. Nós temos uma fonte de todo bem e nos cabe nos conectar a essa fonte. Então vamos lá, com a oração que Jesus nos deu, feita agora com a mobilização da nossa mente, com a mobilização do nosso coração. Quando nós dizemos Pai Nosso, que resplandeça um imenso sol, um imenso astro de luz, de calor, um imenso astro de amor, que está no céu das nossas almas, que está no espírito do universo. Pai nosso que está no céu, no meu céu, santificado seja o teu nome, amor. Venha a nós o teu reino de luz, o teu reino de amor, o teu reino de fraternidade. E seja feita em cada criatura tua a tua vontade, não a nossa falha, a nossa vontade de supremacia, de ser melhor, de vaidade, de possuir, de prazer. Que seja feita a tua vontade, que é o melhor para todos nós. Assim nas criaturas da terra, como na realidade do céu, na realidade espiritual. O pão nosso, a força, a energia, a coragem, a lucidez nos dai hoje. Que nunca mais peçamos isso ou aquilo, porque nós não sabemos o que é bom para nós, mas peçamos o pão nosso da coragem e da lucidez. Perdoa, Pai, nos limpa dos nossos erros, das nossas culpas, dos nossos boicotes, porque Tu não queres punição. Tu queres somente o nosso bem, a nossa evolução. Perdoa-nos assim como nós somos estimulados a perdoar, a também não querer a punição de ninguém, a querer como Tu queres conosco, a querer dos outros apenas o aprendizado, a reharmonização, a lucidez e a coragem o mais rápido possível. Não nos deixes, Pai, recair na tentação do orgulho e do ego. Livra-nos desse mal que há tanto tempo nos perturba, e que assim seja para sempre. Muito bom a gente se conectar com Deus, com Jesus,
como isso é importante para a nossa semana, para o nosso dia, para a nossa hora, para esse trabalho. Cada pessoa, cada figura humana ou não humana em que o nosso pensamento e o nosso coração se fixa é um portal. Pense nisso para esse exercício nosso maravilhoso, porque com a oração nós abrimos um portal de luz, de amor. Mas pense também nas outras pessoas, nos outros sentimentos que você tem cultivado. Porque se a oração nos abre o portal Jesus, nos liga ao portal Jesus, nos faz penetrar e vivenciar o portal Jesus, imagine o que você tem feito com a sua vida ao conectar o seu pensamento e o seu coração com outras pessoas. Você também está se imantando, se ligando, penetrando e vivendo algemado, se os sentimentos forem de ódio, de raiva, se algemando ao pior daquela pessoa, fazendo emergir as suas sombras para se conectarem com as sombras dela. Vigie os seus pensamentos e as suas atitudes, porque assim que você perceber que está recaindo nesse erro do milagre da multiplicação das sombras, assim que você perceber, seja nos escândalos da política, seja nos problemas de vizinhança, nos problemas familiares, aonde quer que seja, assim que você perceber, faça uma oração, saia dessa vibração, fale: isso não me pertence, eu não quero me vincular, eu não quero abrir esse portal, eu não quero penetrar nesse mundo de ódio que estão querendo que eu penetre, mas eu não vou. Faça uma oração e abra o portal Jesus. Muito bem, hoje nós viemos falar sobre os passos, o passo a passo que Jesus nos deu nas bem-aventuranças, lá em Mateus capítulo 5, nós vamos ter as bem-aventuranças logo no início do Sermão do Monte. E as bem-aventuranças ali são colocadas como 8 passos para a nossa ascensão espiritual, para a nossa iluminação. É claro que o sentido da vida, segundo Jesus, é amar a Deus, amar tudo, amar o universo, amar o próximo como a mim mesmo. Mas também é óbvio que nessa vida, nesses dias, nesse momento, nós não vamos conseguir amar como Jesus amou. É claro que não. Então, contentemo-nos com essas 3 primeiras bem-aventuranças. A primeira nos abriu a chave fundamental para qualquer movimento. Nos revelou que está paralisado aquele que é autossuficiente, que o copo que tem água até a beira não pode receber mais uma gota sequer. Que apenas aos pobres de espírito, aos humildes está reservado o movimento. Os outros são todos paralíticos, os orgulhosos, os vaidosos, os egoístas, os autossuficientes, os prepotentes e os arrogantes, que parecem tão poderosos, esses são paralíticos da alma. Não merecem a nossa inveja, merecem a nossa compaixão, a nossa oração. Que nós percebamos isso e nos abramos o tempo todo
o máximo possível em exercícios de humildade. Não há exercício de humildade maior como aquela criança que fica olhando a noite estrelada, fascinada pelo infinito. Seja você a criança que olha o infinito, que olha a eternidade, que olha a perfeição, que alguns chamam de Deus, e você instalará na sua alma essa conquista fantástica da humildade e abrirá a sua vida para todo desenvolvimento, desenvolvimento, toda libertação que nós precisamos para a nossa evolução. Primeira bem-aventurança. Hoje nós viemos falar da segunda. Domingo que vem falaremos da terceira. A terceira vai nos remeter ao território da paz, a grande conquista da alma. Na segunda bem-aventurança, que é hoje, Jesus nos chama a viver bem a experiência da dor. O que cá entre nós é fundamental para todos nós. Nós já aprendemos pelos espíritos que os planetas têm fases, têm ciclos, e entre esses ciclos eles vivem transições, e que nós estamos exatamente numa transição agora, mudando de um ciclo chamado mundo de expiações e provas para um outro chamado mundo de regeneração. Ora, nós todos que ainda estamos na expiação e provas, qual é o tema, qual é a palavra, qual é o assunto principal para quem vive nas expiações e provas? A dor. A dor é a característica de todos os seres humanos da Terra. Mesmo os ricos, os belos, os famosos padecem, sofrem. Mesmo o nosso mestre, quando veio à Terra, sofreu e sofreu superlativamente, mais do que qualquer um outro, inclusive porque não tinha por si a necessidade, apenas a sua missão precisava daquela dor, mas ele não precisava de nada daquilo. Se até o mestre sofreu o que sofreu, nós também sofreremos. Nós que temos tanta desarmonia a ser reharmonizada, sofreremos muito mais. Mas sofreremos bem? Essa é a questão, porque existe o bem, o bom e o mal sofrer. Existe a dor que nos habilita e a dor que não nos melhora em nada. Ou seja, depende da nossa atitude. Como tem sido a sua atitude diante da dor? Como pode ser a nossa atitude diante da dor? São essas as perguntas fundamentais que a gente se propõe a estudar hoje. Vamos lá? Então, em primeiro lugar, a primeira pergunta que nos remete esse estudo da dor é: qual o papel da dor nas nossas vidas? Porque a dor que não é compreendida, ela é a pior dor que existe. As pessoas ficam discutindo se a pior dor é essa ou aquela, se tal doença é mais dolorida do que outra. Os egoístas falam: a pior dor é a minha. Qual é a pior dor? Alguns falam que a pior dor que existe é a dor do parto. Mas será? Então por que algumas mulheres, várias mulheres, depois de terem padecido a dor num parto, buscam, planejam, ambicionam, se alegram com a perspectiva de um novo parto? Por quê? Se a dor é tão ruim assim. E por que ela se alegra?
Porque a pior dor é aquela que nós não percebemos um sentido. É aquela na qual nós não vemos finalidade. A dor, quando ela é contextualizada, compreendida, ela é aceita, e a dor aceita fica muito mais suave. Então, nós precisamos entender, estudar, compreender e para aceitar a dor. A primeira pergunta, então, é: qual é o papel da dor nas nossas vidas? Fica claro nos estudos de Jesus que nós somos chamados ao movimento, que vida é movimento, que saúde é movimento, que ficar parado, como nós já vimos hoje mesmo, é doença, paralisia no passado, no ódio, na culpa, na mágoa, no preconceito. Tudo isso se expressa no nosso corpo. Tudo isso é somatizado. Toda dor do mundo é somatização. Somatização, seja de uma desarmonia passada, quase sempre, que são as expiações, ou somatização de uma experiência que vai ser necessária para um futuro, para realizações futuras, que são as provas. Mas sempre uma somatização das nossas necessidades espirituais. O papel da dor é nos trazer a mudança. Mas a dor, toda dor, foi antecedida pelo amor, pelo chamamento, pela solidariedade, pela compaixão. É assim como que nós fazemos, por exemplo, com os nossos filhos. Nós, em primeiro lugar, chamamos, orientamos com toda suavidade, com toda tranquilidade, com toda paz, com um sorriso no rosto. Conforme, se o filho é teimoso, não faz e ainda demonstra birra, mesmo depois de várias orientações, o sorriso vai murchando, o tom de voz vai se tornando mais duro. É a dor. Um professor, um chefe faz a mesma coisa. A primeira orientação é sempre mais tranquila. A quarta, quinta, já não é. Não é assim? Então, o método, mais do que o método de Deus, o método da vida é pelo amor ou pela dor. Então, o papel da dor em nossas vidas é o chamamento ao movimento daquele que se mostrou teimoso, fechado ao chamamento do amor. Não é bonito isso? Assim nós vamos percebendo como a vida funciona. Nós vamos percebendo que quem já nasceu sob a égide da dor, quem nasceu sob a égide da dor, vivendo sobre as doenças de nascença, vivendo sobre fomes. Hoje no mundo existem muitas crianças que já nascem com síndrome de abstinência de drogas, porque na gravidez a mãe alimentou seu filho com drogas e ele já nasce viciado em drogas, e depois que nasce pela falta das drogas ele treme. É um quadro terrível de se acompanhar. Essa dor, toda dor que foi permitida que acontecesse, vem para restaurar, vem para reharmonizar e não para punir, como muita gente pensa por causa da nossa cultura religiosa. Nós pensamos que as dores são punições. Mesmo quem estuda o karma acha que o karma é uma cobrança, é uma punição. Não. O karma não vem para colocar a dor, vem para ensinar. Se a dor acontece é porque há uma resistência.
Nós, se precisarmos descascar uma banana, o que a gente precisa? Se a fruta estiver madura, nada, apenas as mãos já são suficientes. Se nós precisarmos descascar uma laranja, o que será necessário? Uma faca. Mas se nós precisarmos abrir um coco, o que nós precisamos? Um facão. E movimentos firmes, fortes. Não é isso? Pois nós, todos que estamos na terra, somos casca grossa. E a dor vem para nos abrir, para nos mobilizar. Como Jesus falou para o paralítico: levanta-te e anda. Ele nos fala pela dor. Então a dor tem uma função fundamental, porque são os incomodados que se mudam. O homem comum repete essa frase, mas não reflete sobre a profundidade que tem nela. Os incomodados é que se mudam, os acomodados sofrem até que se abram à mudança. E aí os incomodados se mudam e só vão sofrer novas dores se acomodarem novamente, se mantiverem a atitude da abertura, a luz, a mudança, o movimento, não precisarão sofrer mais. A mudança que tem do mundo de expiação e provas, marcado pela dor, para o mundo de regeneração, marcado pela boa vontade, é exatamente essa. Exatamente essa, meus amigos. Quem tiver o mau hábito da acomodação precisa da dor e vai ficar na expiação e provas. Se não na terra, em outro mundo de expiação e provas. Quem abrir a sua vida para a luz, para o aprendizado, para a evolução constante, através da boa vontade, esse vai estar na regeneração, não precisará mais da dor. No mundo de regeneração, quase todas as doenças estarão sanadas. A dor, pelo menos a dor física que nós temos hoje, não será mais necessária. Mas para ela não ser necessária, nós precisamos dizer para a dor: não preciso mais de vocês, de você. Eu busco aprendizado por mim mesmo. Eu não me acomodo mais. Será que nós estamos nesse estágio? Será que nós temos pelo menos boa vontade para chegar nele? Não sei o que aconteceu com o vídeo agora. Não sei porque caiu, mas a gente continua. Então a gente falava da função da dor nas nossas vidas e perguntava para vocês e para mim mesmo: será que nós já estamos? Nós falávamos dessa função da dor e agora queremos conversar. Será que nós estamos preparados para um mundo com muito menos dor, onde não seja necessário o chamamento da dor? Mas a função da dor, é claro, ela vem para os acomodados. E quem ainda se acomodar nas situações, quem ainda tiver essa prática da acomodação, da inércia, esse continuará precisando da dor, não poderá ir para um mundo de regeneração. Se não ficar claro, pergunte. A segunda pergunta fundamental que nós trazemos para nós é como as pessoas em geral lidam com a dor. Como é que isso acontece? As pessoas em geral lidam com a dor, e isso a ciência do comportamento, a psicologia já percebeu, 4 fases. Alguns falam em 3, 5, mas basicamente 4 fases das pessoas que vivem
um luto, que vivem uma dor, que vivem uma dificuldade muito grande. A primeira fase é a fase da negação. Não, isso não aconteceu comigo. Essa fase, precisa ficar claro, acontece com todas as pessoas. Todos, por algum tempo, de alguma forma, negam a dor quando ela o atinge. Algumas pessoas ficam nessa fase, negam o falecimento do ente querido, vivem como se ele ainda estivesse na carne, afastam de si qualquer menção àquela situação. Isso pela morte ou por outros lutos. Tem pais que não aceitam que os seus filhos são portadores de necessidades especiais e passam longos períodos, às vezes a vida toda, negando. Tem alcoólatras que negam o seu vício. Não só alcoólatras, mas viciados de todo tipo. Então, a negação de um problema é a primeira fase que acomete todo mundo, mas lamentavelmente há pessoas que ficam por muito tempo na negação, atrasando, é claro, a solução, porque quem não tem problema não tem solução. Quem acha que não tem problema não terá solução até que reconheça o seu problema, é claro. Não é? Então, primeira fase é a fase da negação. Segunda fase é a fase da revolta. Da revolta e da autocompaixão. A pessoa já não nega mais a dor, o problema, a dificuldade, mas ela gasta toda a sua energia, gasta todo o seu tempo brigando com a vida. E aí vem a pergunta para nós: você se queixa da vida? Você se queixa das outras pessoas? Você se queixa do país que você tem, dos políticos, do vizinho, da sogra? Muitos de nós, talvez todos nós em algum grau, estejamos paralisados na queixa, na revolta, na pena de nós mesmos. É o segundo estágio, paralisante, que também não nos permite enfrentar as situações. Dos 4 estágios, o último estágio é o estágio da aceitação. Aceitação é um tema muito difícil das pessoas compreenderem. Parece que é uma coisa de ser mosca morta, de ficar parado diante da vida, mas nós já vimos que a revolta, que parece tão ativa, é que é a grande paralisia da alma. A negação, que parece tão emocional, é a paralisação. A aceitação é o início da transformação. Pense nisso para o alcoólatra, quando ele aceita que ele tem um vício. Pense nisso para o doente de uma maneira geral. Pense isso para o filho, para o pai de filhos portadores de necessidades especiais. Quando ele aceita que o filho tem necessidades especiais, ele passa a dar esses tratamentos necessários, as medicações, os especialistas. Pense nisso. Ao contrário do senso comum, é a aceitação que leva à mudança. Enquanto não se aceita, está-se paralítico. É completamente o oposto do senso comum, que pensa que a aceitação é a inatividade. Não há nada mais ativo, nada mais estimulante para a mudança do que a aceitação. Ok, mas nós falamos de 4 fases. Então vamos lá. A primeira, a negação. A segunda, a revolta e a pena de si mesmo. A quarta, a aceitação. E a nossa questão passa a ser: como conquistar a aceitação? Como sair da negação e da revolta rumo à fundamental aceitação? Essa terceira fase, alguns chamam de racionalização, alguns chamam de negociação. Mas a verdade é que só se chega à aceitação quando se compreende
a dor. Quando se entende a razão da dor vir para as nossas vidas. E é aí que a doutrina das vidas sucessivas, o entendimento da lei de ação e reação através da eternidade, nos reconciliam, nos transportam, nos franqueiam a vida para aceitação. Por quê? Porque quando você entende que há um motivo maior, benéfico para você mesmo, em todas as dores que você vive, que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus mesmo, as dores ficam mais suaves e você vai aceitar muito mais fácil essa dor, como aquela mãe que, apesar de ter sofrido no primeiro parto, busca um segundo e às vezes um terceiro, porque entende a finalidade. Nós também, quando nos dedicarmos a entender com a cabeça e entender com o coração, que é aceitar, a nossa vida vai se transformar. Essa é a grande transformação que todas as doutrinas espiritualistas e que Jesus nos propõe. A aceitação da transformação através da dor, já que não fomos capazes de nos transformar pelo amor. Não é isso? Muito bem. Daí, dessas situações todas, se nós chegamos no entendimento do que eu preciso fazer para bem viver, para extrair da dor tudo o que eu preciso. Acho que essa é a nossa contribuição no dia de hoje, que nós compreendamos a dor para sair da negação, da revolta, da pena de nós mesmos e para conseguir chegar na fundamental aceitação que vai nos revolucionar e nos transformar. Agora, a gente faz uma oração para encerrar essa primeira parte dos nossos trabalhos e depois a gente começa a abordar os temas que os amigos nos trouxerem para a nossa reflexão. Vamos lá? Para os momentos de dor, especialmente nós gostamos muito da contribuição de Maria de Nazaré, da nossa mãezinha, porque ela que é chamada a nos apoiar no momento do aprendizado e da transformação. Por isso nós dizemos: Ave Maria, venha Maria, deixe-nos cair e repousar no seu colo de luz. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todos aqueles que sofrem. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Esse grande colo, esse grande símbolo de amor para toda a humanidade. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, nos assista, nos acolha neste momento que nós estamos vivendo, agora. E na hora da nossa transformação, que a nossa transformação seja agora. E agora na hora do nosso aprendizado, e que o nosso aprendizado seja agora. Agora é na hora da nossa cura, que a nossa cura seja agora. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá então para as nossas reflexões. Vocês tiveram que fazer uma passagem aí do primeiro vídeo para o segundo, né? Eu não sei por que foi interrompido o primeiro, mas a gente está aqui. O que interessa é estar continuando a nossa reflexão. Um abraço dos amigos do Seara de José, um abraço para o amigo José Ferro, que nos ajuda na retransmissão dessa live para diversos centros, para dezenas de outros amigos. Faz um trabalho muito legal no Seara News. Entre na página do Seara de José e conheça o trabalho dele. Ele tem uma grande grade de programação. É um
um parceiro fundamental no nosso trabalho. Um grande abraço, José Ferro, Leila Ganem. Vamos ver o que a gente encontra aqui, se a gente tem. A Sônia Souza fala que foi muito claro esse assunto, pois tem alguma dificuldade com os filhos. Vamos seguir no aprendizado. Isso, muito precioso isso, Sônia. É a compreensão e a fé na justiça, na bondade de Deus que nos conduz à aceitação. E a aceitação transforma nossas vidas não pela supressão das dores, não pela retirada das dificuldades, mas por nos remeter a uma nova atitude perante a dor, que torna toda a dor mais suave. Um outro símbolo que a gente pode ter para a relação da nossa atitude perante a dor é a injeção. O que acontece com a pessoa que tem muito medo, muita dúvida a respeito da injeção? O que acontece na hora da picada? O corpo dela está como? Rígido. Os seus músculos estão como? Às vezes nem se consegue aplicar a injeção. O remédio, portanto, não chega à pessoa por causa da rigidez dela. Não é isso que acontece? Como receber uma injeção? O que é necessário para você receber o remédio e se curar na sua vida? Relaxar. O que é fundamental para você relaxar? Conhecer que os remédios são para o seu bem e confiar naquela pessoa que lhe está dando remédio. O paralelo é total. Entendamos a dor e confiemos naquele que permite que essa dor venha, porque é tudo para o nosso bem. Não é isso? Vamos lá. Mais alguma reflexão. Margarete Machado: muitos se vitimizam e se acham merecedores de serem punidos com a dor. Essa questão da punição é maravilhosa, Margarete, que você trouxe. Essa cultura que nós trazemos, que nós precisamos ser punidos pela dor, ela precisa ser banida das nossas vidas. Ah, é Deus punindo, tá vendo? Deus não mata mais a chata. A gente acha que a reencarnação é punição de Deus, e não é. Deus não pune. Deus é apenas amor. E se nem os pais da terra infligem castigos físicos mais nos seus filhos, por estarem embebidos de amor e embebidos de entendimento que o castigo físico não os transforma, quem seria Deus? Deus seria um pai pior do que nós? Claro que não. Claro que não. Nós precisamos tirar da nossa cabeça um padrão, uma máquina que lida com o erro assim: investiga, acusa, julga e pune. É essa máquina que está não apenas na polícia, promotoria, juiz e penitenciária, que são símbolos claros dessa cultura da acusação, julgamento, punição, mas ela está dentro de nós. Agora mesmo, quando a gente vê essa multidão dos erros na política, em todo lugar, a gente quer o quê? Punição. A punição melhora a pessoa? Não. A punição melhora o país? Não. Então, por que nós pedimos punição, se não nos melhora? Nós pedimos punição por vingança. Alguns devem estar pensando: sim, mas a punição ela é exemplar para que outros não façam o mesmo. Mas aqui a gente não fala que não devem ter consequências os erros em sociedade. Deve sim, é claro, ter consequências. Às vezes até um afastamento forçado do criminoso, não há dúvida disso. Mas que se utilize esse afastamento para transformação e não para a piora das pessoas, que é o que o sistema antigo, o sistema tradicional, o sistema do julgamento e da punição nos traz. As pessoas só se pioram. Nós gastamos mais de 5.000 reais por detento para piorar as pessoas.
Você multiplica isso por uma população de o quê? Centenas de milhares de presos no Brasil, ficando por 5, 10, 15, 30 anos, e veja o gasto que nós temos para piorar as pessoas que depois voltam para onde? Para a China, para os Estados Unidos? Voltam para o Brasil. E se voltam piorados, é para fazer novamente. Ou seja, o dinheiro mais gasto, mais mal gasto, o recurso mais mal gasto, não só como sociedade, mas na sua vida, porque a punição do outro não nos melhora. Há uma frase de Shakespeare maravilhosa: vingança é um copo de veneno que a gente toma esperando que o outro morra. É lindo isso. Perceba o quanto o sentimento de mágoa e de culpa tem envenenado você. E liberte-se pelo perdão, pelo arrependimento, pela fé no futuro. Muito legal isso. Vamos ver mais questões? Gisele Macedo falando dos melindres, como nós somos melindrosos, como tudo nos afeta, como tudo nos tira do sério, que poder nós damos para os outros, para os maus. Que bem é esse, que bom é esse que nós julgamos ser, se ele se desmonta a qualquer coisinha? Será que nós somos tão bons assim? Marcos Gomes. Margarete fala assim: a comodidade nos leva a caminhar com a dor, medo, falta de coragem para reagir. Não é? E às vezes ainda a comodidade nem nos leva a caminhar, né, Margarete? Às vezes a comodidade só nos paralisa. É isso mesmo. Viver com medo. Se nesse momento da pandemia você deve ficar em casa e tomar as precauções, claro, tome. Mas não se deixe inundar de medo. O pânico só paralisa. A pessoa que tem síndrome do pânico não consegue sair de casa, não consegue tomar iniciativa, não consegue fazer qualquer movimento. O medo paralisa. Só a confiança em si mesmo e no mundo e na vida e em Deus permite que a gente saia da cama, saia de casa e tome as iniciativas e faça as nossas realizações. Muito legal, Margarete. Gisele, não só quando aceitamos, mas quando procuramos formas de mudar. Pois é, mas sem um bom diagnóstico não tem tratamento. Sem a aceitação de que existe um problema, não há solução, minha amiga. Se você não aceitar que tem um problema, você não consegue, não vai fazer nada. Ué, se eu tenho 5.000 reais para consertar minha casa, vem um engenheiro e fala que eu tenho uma rachadura terrível, que aquilo precisa ser, aquela parede precisa ser derrubada e feita de novo, senão pode cair a casa. E eu falo, não, isso não é nada, não aceito o problema que eu tenho. Eu posso passar uma massa corrida, lixar, pintar, bonitinho, e quando cair os escombros vão estar pintadinhos e vão cair na minha cabeça. Ou seja, a reforma da casa, o fortalecimento da casa precisa da aceitação. Sem aceitação, ninguém se melhora. Sem aceitação, você pode fazer mudanças estéticas sem mudar de verdade. Só com aceitação ocorre a efetiva mudança. Você não acha? Vamos lá? Eliana Simeone, Maura Regina. A Margarete fala para Gisele que para mudar é preciso enxergar e evitar que preciso de algo mais. É isso, eu acho que é basicamente o que eu falei, não sei se eu entendi bem, mas eu acho que é basicamente isso. Preciso enxergar. Se eu não enxergar o que acontece, o que eu tenho de problema, eu não vou investir na mudança. Ora, parece claro.
Se eu não tenho problema, não tenho por que ir no médico e não ter problema nenhum. Chamar um pedreiro e falar que não tem nenhum problema, chamar um encanador para sua casa, levar um carro com um mecânico e falar, não tem problema nenhum? Como assim? Não é? Rosa Rosinha, difícil aceitar que só estamos respondendo pelos nossos erros passados. Mas essa é a única maneira da gente se reconciliar com Deus, você sabe disso, né, Rosinha? Sem o conhecimento das vidas passadas, como aceitar uma doença de nascença, uma fome, uma síndrome de abstinência de drogas em recém-nascidos, uma doença, uma dor, um problema para o qual não fizemos nada. Se não fizemos nada nessa vida, é claro que a origem dos problemas está em vidas anteriores. E só essa aceitação, é claro, de novo, hoje o tema parece que é de aceitação, né? Só a aceitação vai nos trazer novamente a mudança. André Salvatore, se tivermos um entendimento que a dor vem para um aprendizado, conseguiremos entender a necessidade do momento e seremos capazes de ver o lado positivo. Confiando e aceitando no remédio, confiando e aceitando na medicina, a gente aceita remédios amargos, a gente aceita até uma facada na barriga, que é uma cirurgia, porque a gente sabe que é para o nosso bem, não é? É isso mesmo. Mara Lúcia, quando fazemos a pergunta a nós mesmos, o porquê disso, o porquê daquilo, e daí paramos para refletir e tentar entender. É isso mesmo. Tentar entender, buscar o entendimento. E quando não nos for possível um entendimento total da situação, dizer assim, Deus, eu ainda não compreendo totalmente, mas já entendo o fundamental. Que tudo que acontece na minha vida é para o meu bem. Então, aí nós dizemos, com Jesus, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Falamos com Maria, quando o anjo disse para ela que ela estava grávida, antes do casamento, antes de ter tido relações com seu marido, ela disse, faça-se na serva a vontade do Senhor. Que essa atitude nos ilumine, nos banhe, nos frutifique, nos fertilize para a vida, não é mesmo? Vamos ver se tem mais alguma questão. Precisamos de entendimento, é isso mesmo, Margarete, é o entendimento, a compreensão intelectual e a aceitação de coração que nós temos falado aqui. Eu acho que basicamente nós temos aqui as colocações das pessoas. O remédio amargo mais cura, diz a Márcida, nossa grande amiga aqui. A Andréia fala, Maurício querido, muitos não querem aceitar porque assim se fazendo de vítima e coitadinho, porque não entende que atrasa o seu próprio adiantamento. Sem dúvida, Andréia, foi isso mesmo que a gente colocou aqui naquela segunda fase, que é da revolta e da autocompaixão. A pessoa fica com pena de si mesma e revoltada com a vida e não avança em nada. Cristina Miguel, eu entendo que quando reencarnamos, já viemos com essa missão de passar por dores tão fortes. Sem dúvida, Cristina. Nós viemos com um planejamento básico, mas eu vou terminar talvez com essa colocação da Cristina e depois a gente continua respondendo e interagindo, digitando, tá bom? Nós viemos individualmente e coletivamente com dores programadas, mas não são destinos irremovíveis, ao contrário. Quem veio para sofrer uma grande dor aos 30 anos, se aos 20 começar a se dedicar para outras coisas, para a solidariedade, para o amor, ele pode amenizar ou até afastar aquela dor. Vamos imaginar que uma pessoa se case, aos 20 anos tenha tido
e a iniciativa de fazer um trabalho voluntário com crianças. Vamos dizer que essa pessoa que aos 20 anos tenha se voluntariado a trabalhar com crianças em outras vidas, tenha praticado inúmeros abortos e que tivesse na sua programação reencarnatória o destino, digamos assim, a missão, se para usar a palavra da colega, de, ao se casar, não conseguir gerar filhos, para revalorizar a maternidade, não como punição, mas para a revalorização da maternidade que ela tanto desvalorizou através do aborto nas outras vidas. Mas se ela se dedicou, não por anos, mas só pelos anos, mas também pela intensidade, pela entrega afetiva no trabalho voluntário que ela fez, por exemplo, num abrigo de crianças, ou até adotando crianças, pode ter certeza que a dúvida, a dor da infertilidade pode ser amenizada ou suprimida. Por quê? Porque o amor cobre a multidão dos pecados. Achei essa pergunta fundamental da colega, desculpe, Cristina Miguel, porque isso fala do nosso momento. Está sim prevista para a humanidade outros que o mundo espiritual chama de ceifadores. O primeiro ceifador dessa transição planetária é o coronavírus. Já estamos em 200 mil pessoas mortas pelo corona, relacionadas, fora a subnotificação. E esse é o primeiro ceifador. 200 mil pessoas. É muita gente? Mas o corona vem para nós aprendermos a nos solidarizar, a nos interiorizar, a refletir, a ter compaixão com o outro. Vamos aprender? Muitos vão aprender? Não se sabe. Se a maioria não aprender, vai chegar um segundo ceifador, mais rigoroso que o primeiro, já que o primeiro, mais suave, não foi aceito. Então primeiro veio o amor, veio Chico Xavier, veio Zilda Arnes, veio Mahatma Gandhi, veio Nelson Mandela ensinar o amor. Martin Luther King. Nós aprendemos, Irmã Dulce, Madre Teresa, nós aprendemos com eles, nós nos amolecemos, nós nos abrimos ao amor. Precisamos chegar nesse primeiro ceifador. Vai vir um segundo? Pode vir. E mais forte, exceto se nós aprendermos com esse primeiro. Assim, no individual como no coletivo. Por isso é tão importante que nós abramos nossas almas nessa experiência que nós estamos vivendo. Por isso é tão importante que nós não voltemos à normalidade. Por isso é tão importante que a gente, ao final, quando o perigo maior da pandemia tiver passado, a gente volte para os nossos trabalhos, para os nossos afazeres, mas não como estava antes. Volte melhor, mais abertos à solidariedade com os animais, com as plantas, com os seres humanos de todo mundo, ajudando a Fraternidade Sem Fronteiras no trabalho que ela faz na África, com as crianças microcéfalas, com diversos projetos. Entre no site fraternidadesemfronteira.org, conheça o trabalho do Semente de Luz com Sementinha lá na Vila Margarida, conheça os inúmeros trabalhos de diversas igrejas, ajude o próximo, que às vezes está no seu ônibus, na sua família, na sua cama. Ajude, abra-se para o próximo, não só nos cultos religiosos, mas em todo lugar. Ama o próximo como a ti mesmo. Foi isso que Jesus nos deixou, e é com esse pensamento de amar o próximo como a si mesmo, de nos abrirmos à compaixão, a buscar sempre o ponto de vista do outro para nos relacionar, vacina fantástica para pararmos de querer nos impor sobre os outros, pacificação da nossa violência, que já é o início da nossa conversa da semana que vem, a paz, que nós nos abramos para o amor ao próximo. E
Assim, aprendendo com a dor, aceitando a dor e nos transformando com a dor, nós estaremos nos abrindo e nos habilitando para o mundo de regeneração. Que assim seja para vocês e para mim. Graças a Deus. Graças a Deus.